de tudo que a Maitê falou, também teve um pouco isso, quer dizer, de tirar do piloto automático, né? Ela tirou do piloto automático dela, ela foi lá numa zona de... Saiu da zona de conforto. Eu estou entendendo esse piloto automático como uma zona de conforto. Estou muito errada? Não. O piloto automático é porque a zona de conforto é você ficar no mesmo comportamento e também no mesmo pensamento, né? Então seria realmente uma zona de conforto. E quando você vai ver sobre outro ângulo, quer dizer, você está vendo sobre outra perspectiva, como uma pessoa mais velha, você está efetivamente pensando, né? Ativamente, não está no piloto automático. E a questão do piloto automático, o grande problema é que quando o seu pensamento está no piloto automático, significa que a criação da sua vida está no piloto automático. O que é perigosíssimo, porque a gente acaba criando coisas que não quer, né? Então, e a vida fica muito chata também. Fica chata você fica sem poder nenhum, porque você acha que tudo o que acontece na sua vida é obra do acaso, né? Então você fica completamente à mercê dos acontecimentos, das pessoas à sua volta. E não é assim. A gente é que cria a nossa realidade, é o que a gente fala, né? A gente cria o nosso resultado. Então, o que acontece? As pessoas falam muito de pensamento, né? O pensamento atrai. Existe uma explicação para isso. A gente tem um conjunto de células no nosso cérebro que se chama sistema de ativação reticular, tá? E a função desse conjunto de células é deletar, distorcer e generalizar as informações de 400 bilhões de bits de informação que você recebe do mundo externo, através dos seus 5 sentidos, eles passam para 2.000. Esses 2.000 é o que fazem o que a gente chama de realidade interna, entendeu? E isso é feito, essa seleção é feita de acordo com o seu subconsciente, ou seja, se o seu subconsciente estiver no piloto automático, sem você comandar, você vai estar criando sempre as mesmas coisas. E essa seleção ela é feita através do seu foco, ou seja, o seu pensamento, não é? O significado que você dá às suas memórias não é tanto as suas memórias, mas o significado que você dá a elas é muito mais importante do que o evento em si, né? Os seus valores e etc. Você faz palestras e dá cursos sobre isso. Dou. O que você sente que as pessoas, elas ficam felizes quando estão no piloto automático ou elas nem percebem? Não, a questão é a seguinte... deixa a vida me levar e a vida levou e a pessoa vai levando. Isso, não, as pessoas não estão felizes, porque quando você está na zona de conforto, você não está feliz. A pessoa só está feliz se estiver crescendo, entendeu? Então a gente tem que dar sempre um passo a mais, tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, senão você não está feliz, entendeu? Então os workshops, no caso, que eu dou, é exatamente para você aprender a controlar a sua vida, para você assumir o controle dela, tá? E não deixar que vá assim. Então você pode aprender a controlar as suas emoções, a dominá-las, não é você não ter emoção, mas você dominá-las e usá-las a seu favor, conseguir sair, ultrapassar o medo, ou seja, sair da zona de conforto e ir para essa zona que é a zona de aprendizagem, a zona dinâmica, que é essa zona de fora. E tem milhões de outros temas no workshop que realmente... E esse tipo de workshop, de palestras, não sei como é que a gente vai chamar aqui, significa que qualquer pessoa pode fazer? Quer dizer, você acha que todo mundo tem condição de sair do piloto automático para melhorar como pessoa? Todo mundo tem. Eu não faço só workshop, né? Eu faço atendimento 1 a 1, eu sou life coach, então eu faço atendimento 1 a 1 e os workshops. 1 a 1, a pessoa, ela... 1 a 1 funciona como? Tipo sessão de análise? Tipo sessão de análise. Completa, não é análise. A sua formação qual é, Patrícia? Life coach. A gente faz uma formação como life coach. Você estuda o que para ser life coach? Você estuda, no meu caso, o coaching você tem com PNL e sem PNL. O meu tem... Pelo amor de Deus, traduz. PNL é programação... PNL é programação neurolinguística. Tá? Então, a programação neurolinguística ela foi criada na década de 70. Eu acho incrível que ainda é um palavrão, né? É um palavrão, né? Tinha que achar uma palavra, o marketing tinha que trabalhar aí para traduzir. É incrível. Realmente ninguém conhece. Então, a programação neurolinguística, ela exatamente vê as suas conexões neurológicas, quer dizer, o que foi criado, são as imagens que você grava na sua cabeça, os sons. Depois você tem, vamos dizer, um segundo mapa mental, que é a parte linguística, né, programação neurolinguística, que é o nome que você dá àquelas imagens, o significado que você dá àquelas imagens. Então, por exemplo, chuva,
Um acha que é tristeza, o outro acha que é calma. Aquela música que você ouve que te lembra alguma coisa ruim ou uma coisa boa. Então, isso é neurolinguística e a programação é a resposta comportamental que você dá depois desses dois filmes. E, por exemplo, quer ver, vou achar uma coisa, vocês também podem achar, tá? Por exemplo, fim da tarde de domingo, do sol vai se pôr 6 da tarde. Para mim é muito... Se você perguntar o que significa tristeza. Pois é, para outras pessoas... Mas se eu analisar bem, se eu gosto do meu trabalho, eu gosto de segunda-feira, tem coisas já marcadas na segunda-feira, minha vida está acontecendo. Mas aquilo me dá uma melancolia. Eu tenho, se eu fizer esse tratamento neurolinguístico, eu vou mudar isso? Você Quer dizer, eu vou passar a curtir o final da tarde. Se isso for importante para você. Se eu não curtisse... Antes, eu estou usando uma coisa assim, você pode. Eu até não gosto muito mesmo, não, do final da tarde de domingo, mas... Eu acho que isso é mais uma associação da gente quando é pequena. Uma coisa para a gente entender mais concretamente, entendeu? Não, você pode mudar qualquer coisa. Essa é a questão de explicar. Pode mudar o seu sentimento em relação a uma coisa? Você pode mudar. E uma vivência. O que acontece? Quando você deixa para trás uma memória, que você finalmente... até que foi bom que isso aconteceu na minha vida, vamos dizer, uma separação. Né? Você se separou, naquele momento parece muito ruim, mas daqui a 5 anos você, puxa, foi a melhor coisa que me aconteceu. O que aconteceu? Por que você deixou isso para trás? Porque você mudou o significado daquilo. E aí você consegue deixar para trás. Que é quando a gente tem um aprendizado, a gente passa pelas coisas para aprender. Se você não aprender, aquela dor vai se transformar em sofrimento. Mas você faz isso racionalmente, você vai levando o sujeito por uma via racional a ele saber que, por exemplo, sei lá, tem uma amiga que ela, de 6 horas da tarde, é intolerável para mim, eu preciso de um uísque. Ela bebe todo dia um uísque, ela é alcoólatra, porque ela bebe 1, depois 2, depois 3. Mas, porque realmente é difícil o final da tarde, tá? Sem o uísque fica bem mais complicado, entendeu? Então pronto, se ela quisesse, porque ela não tem o menor interesse, ela está feliz assim, está tudo certo. Mas se ela quisesse largar esse hábito, porque está fazendo mal por algum motivo, você iria com ela, pegaria ela pela mão e faria um processo pela razão ou é outra coisa, não, é outro caminho? Primeiro você precisa perceber o que está acontecendo, trazer à tona. E às vezes a gente tem crenças, por exemplo, a única coisa que me relaxa é o uísque no fim da tarde. Enquanto você pode trocar isso por outras coisas. Ou você... Por vodka. Por uma ginástica. É que você falasse isso. Vamos trocar isso por uma ginástica. Ginástica com porre, por exemplo. Não, e o que acontece? Não, para qualquer mudança acontecer... Não, para qualquer mudança acontecer, primeiro você tem que querer que aquilo aconteça. Você tem que querer muito. E existem 2 motivadores que a gente tem sempre na vida. Você associar dor a alguma coisa ou prazer. Você vai sempre ou em busca de prazer ou não, mas o negócio fugindo é da ela dor. não achar o fim de tarde ruim. Não, se ela achar o final de tarde uma coisa assim, mas arranjar, sei lá, Mas final de tarde é lindo. Eu não sei adoro porque eu implicava com domingo, mais quando eu era mais nova do que agora. Agora eu já não me aborreço tanto com fim da tarde. Mas isso são sensações estranhas. Gente, eu adoro. Mas é mais melancólico. O crepúsculo é mais mas eu acho que domingo é aquele negócio, no dia seguinte você tem colégio. Eu acho que desde pequeno você grava aquilo. Então, existem vários trabalhos. Você tem que trabalhar essa crença de que quando você era pequena você pensava que aí você vai lembrar de várias vezes em que o fim da tarde foi muito bom, infeliz. sabe? Também, né? Não, peraí. Não, você lembra que você implica com o fim da tarde que você tem uma memória ruim do fim da tarde. Você tem que reverter a memória ruim que você tem. Você tem que lembrar, porque certamente o seu trabalho seria esse. Exatamente. Ajudar a reverter. Tem muito mais coisas, e inclusive não não tem. Quanto tempo um negócio desse? Mas, Patrícia, às vezes tem trabalhos como a terapia da linha do tempo, que você faz. É tudo muito trabalho de imaginação, tá? Porque o que a sua mente imagina ou o que você realmente faz e vê, para sua mente é a mesma coisa. O que é real, imaginário é a mesma coisa. Eu acredito muito Eu vou discutir isso aí contigo mais um pouquinho daqui a pouco, mas eu tenho que caminhar um pouquinho agora, tá? Tá.